por vários motivos. O monotrilho, nós mostramos aqui o monotrilho de Sydney, do centro de Sydney, é adequado para locais adensados porque impacta menos a cidade. O custo é menor, o custo de desapropriação é menor, né? E aqui, além disso, nós temos a oportunidade de fazer metrô pesado, porque o leito ferroviário é consideravelmente preservado, essa imagem é um pouco velha. Hoje em dia, a Prefeitura de São Gonçalo fez praças no leito ferroviário, mas mesmo assim, o leito está consideravelmente preservado e é possível você fazer um metrô pesado sem nenhuma desapropriação. Só um pouco depois de Alcântara, você tem um pouco de invasão, mas... um metrô elevado seria possível ser feito. Outro problema é um pouco mais de planejamento, porque a oferta de capacidade do monotrilho é muito menor que o metrô pesado. Para vocês terem uma ideia, o máximo mesmo, isso sendo um pouco otimista, de carregamento do monotrilho, é 60 mil passageiros por... por 4 passageiros por... 50 mil, desculpa. 50 mil é o monotrilho, 50 mil passageiros por sentido hora. E isso daí o metrô faz... tranquilamente. Geralmente é isso que o metrô carrega nos sistemas. Transporta. E outro problema é a incompatibilidade com a linha 2. O túnel de um monotrilho teria um gabarito muito alto e seria mais caro que o metrô pesado. Por ponte já é muito inviável, porque nós temos alguns problemas logísticos. Temos o cais do Porto e o aeroporto Santos Dumont. Então, você não pode ter algo muito baixo nem muito alto, por causa desses pontos. Agora vamos falar um pouco da Supervia, que é um modal que atende basicamente todo o subúrbio, pelo menos da Zona Norte carioca, e especialmente a Baixada Fluminense, e que ele tem uma capacidade um tanto ociosa. Estamos aqui uma imagem, antes de chegarem os 30 trens chineses, da tabela de horários do ramal Belfor Roxo. Vocês podem observar que no pico da tarde e da manhã, tinham 3 horários de trens apenas, partindo da central do Brasil para Belfor Roxo. Hoje, com os 30 novos trens, tem 4 horários. Sabe? Eles conseguiram colocar apenas um horário num intervalo que varia de 15 minutos até 35 minutos de espera na central do Brasil. Pode mudar. Nós temos uma confusão muito grande sobre o que é trem urbano, o que é trem suburbano, o que é metrô. As pessoas normalmente colocam na cabeça que metrô é aquele trem que passa debaixo da terra, ou que, sei lá, é um modal mágico que vai resolver todos os problemas. E esquecem de olhar que do lado delas elas têm algo que poderia se parecer com o metrô, que é o trem urbano. Por isso que a gente fala que metrô nada mais é que um trem urbano também. Só que com uma alta frequência, coisa que a gente ainda não tem na Supervia. Então, qual é a nossa proposta? Pegar os ramais paradores, como o ramal Deodoro, o ramal Saracuruna, até Gramacho, e o ramal Belfor Roxo, e dar uma grande reforma nele. Na primeira imagem, que a gente vê de um trecho no Engenho Novo, dá para ver que a geometria da via não está em perfeito estado. Ela tem grandes partes onde o aterro está afundado, o trem balança muito quando passa ali. Os dormentes, a última vez foram trocados, a maioria foi na década de 80 pela CPTU. Então, precisa de uma reforma muito grande nesse modal para sair disso daqui e chegar na segunda imagem, que também é um trem urbano, só que em Sydney. Dá uma diferença até um pouco absurda com os fios. Então. E na Supervia nós temos algo muito interessante, que são os ramais semidiretos, principalmente para Japeri e para Santa Cruz. Esses ramais,
eles poderiam se assemelhar com redes de trem regionais, ou trem mesmo de subúrbio, que são mais expressos na Europa, como o Herne em Paris, que a gente tem aqui o metrô, e o S-Bahn, que aquele é o de Frankfurt, que são nada mais é do que trens parando nas estações com um intervalo maior, mais ou menos de 2 quilômetros entre as estações, e priorizando, já que ele vai fazer uma viagem um pouco maior do que o padrão de metrô, prioriza o passageiro que vá numa distância mais longa. Então, o trem tenta cobrir uma distância mais longa em menor tempo e tenta oferecer mais vagas para os passageiros irem sentados, já que é um tanto insalubre você passar mais de 30 minutos numa lotação de 5 passageiros por metro quadrado em pé. E outro grande problema que nós temos na Supervia é a questão dos troncos não alimentados. Nós temos grandes troncos de alta capacidade passando pelo subúrbio e com ônibus que não chegam nas estações ou chegam, param num ponto que está a 300 metros da estação, que você tem que atravessar 2 ruas, uma rua não tem sinal, tem que andar até o outro lado porque só tem bilheteria de um lado, não tem do outro. Então, qual era a proposta? Criar linhas de ônibus que levassem os passageiros dos aglomerados urbanos, dos condomínios, quer que seja, até as estações. Sendo que tem a questão tarifária nessa história, porque o bilhete único ele só é único para os ônibus, que cobra o preço de R$ 2,75. Você vai pegar um outro modal, como o trem ou o metrô, ele vai desde de 4,5, que está hoje a integração com a Supervia, até os 4,95 do bilhete único intermunicipal, no caso do metrô, que saiu da integração com... Saiu não, que não entrou na integração com os ônibus municipais. Os modais ferroviários não são estimulados. O maior estímulo que um trabalhador tem, mesmo se tiver um trem perto de casa, ir para o trabalho de um ônibus, porque o ônibus é mais barato. Então, ou ele vai de ônibus para poupar dinheiro, ou ele vai de ônibus porque o empregador dele achou melhor pagar o ônibus em vez do trem. E temos a falta de sinergia entre o poder municipal e estadual, como nós vemos muitos projetos aí de BRT, por exemplo, o lote 0 do Transoeste, que poderia se pegar aquele dinheiro para investir em pelo menos uma estação da linha 4 e que vai acabar sendo um modal que vai ser meio que provisório, que vai ocupar o espaço dessa linha 4 e depois que a linha 4 chegar na Alvorada, não vai servir para muita coisa. Sim, pode perguntar. Diga-me. Nós temos um horário aqui que estava previsto até 8 horas, entendeu? Tem algumas pessoas que já têm até alguns compromissos, têm que sair. Eu só queria propor a vocês, o seguinte, deve ser uma concluída rapidinho, porque a gente vai ter uma mesa também só para dar uma conclusão. E lembrar assim, como está no título, é uma primeira abordagem, entendeu? E essa discussão, eu acho que a intenção que eu tenho, o pessoal do fórum, que o clube tem, os participantes assim, é que a gente amplie essa discussão e vocês estão inseridos já nessa discussão, entendeu? Então, isso daí a gente pretende levar adiante, tá certo? A gente está conhecendo, já conheceu através da imprensa o trabalho de vocês, está vendo que vocês são estudiosos, eu acho que é importante a participação de vocês, certo? Como vocês estão colocando, vocês estão com um planejamento para daqui a 50 anos, 60 anos, e nós, assim, queremos algumas coisas que tem que ser imediata e que vocês também estão prevendo. Então, isso daí é só essa primeira abordagem. Quando eu chamei vocês, era até para inserir vocês nessa discussão, certo? Tem pessoas aqui que trabalham há muito tempo, têm experiência acumulada aqui. Nós vamos ter uma mesa agora aqui rapidinho também, que tem o William Aquino, que é do planejamento, que ele tem toda essa situação. Então, é isso que a gente pretende, entendeu? Primeiro era apresentar vocês, inserir vocês nesse contexto assim, tá certo? E eu sei que vocês têm 12 estações, 12 linhas, o negócio vai até, isso seria, entendeu? É só dar só uma concluída aí, por favor, então, tá? Tá legal? Então, legal. Volta aqui. Essa é a malha atual, o Rodrigo gosta de chamar a malha atual de polvo, em vez de tripa, porque nós incluímos a malha atual, a Supervia. Isso aqui é a nossa previsão para 2020, com o lote 29, a nossa linha 4, que é essa preta aqui,
Nossa linha 4, que seria transversal à Central do Brasil para resolver o problema da Central do Brasil. Essa é a malha prioritária, seria para mais ou menos 2030, seria possível ser feita. Essa é uma malha mais a longo prazo. Aqui é o centro, o zoom para o centro. E isso que é interessante no nosso projeto, que nós fazemos integração entre modais. Essas linhas pretas que apareceram, volta. Essas linhas pretas que aparecem são corredores de BRT, e em azul nós temos barcas, sistemas hidroviários. Para a transição entre etapas, nós já pensamos em troncalizar, fazer todo esse conceito de tronco alimentado, que se resume a isso aqui. Nós chamamos de losango da mobilidade, que é isso, a integração entre troncos secundários e capilaridade. Os troncos são os modais mais pesados, os troncos secundários são aqueles que carregam menos, e capilaridade são os alimentadores, como bonde de rua mesmo, ônibus de rua mesmo, alimentando BRT, VLT, hidrovia e também os troncos mais pesados, que são alimentados, por dessa vez, pelos troncos secundários. E isso tudo, com uma visão macro de mobilidade, pode ser aproveitado com mudanças viárias. Aí fica com um conceito ainda mais macro, não só de transporte público, mas com mobilidade também. Obrigado. Acessem nosso site, Facebook. Obrigado. Ok, Rodrigo Pedro, queria agradecer realmente a presença de vocês e até estimular realmente que a gente está precisando também dessa renovação aí de pessoas que estejam inseridas em toda essa discussão, esse problema de mobilidade no Estado, no município, tá certo? Então é importante a presença de vocês. Infelizmente é difícil realmente a gente conciliar o tempo assim, porque a gente tem tanta coisa, tem tanta expectativa, certo? Que fica difícil. É uma coisa que eu vou ter uma primeira abordagem, e é sobre umas questões mais técnicas e tudo, tá certo? Envolvendo custos, prazos, essas questões todas. Então, eu queria chamar a mesa aqui, como a gente tinha planejado, para uma breve discussão, assim, ou os comentários, né? E depois abrir o debate, se houver tempo, se alguém tiver algum questionamento a fazer, tá certo? Então, queria chamar a mesa aqui a Inês Barreto, que é a presidente do Projeto de Segurança de Ipanema, né? Que está lá defendendo a Praça Nossa Senhora da Paz. Se você ficasse na mesa aí, por favor. Queria chamar o Melo Franco, do Comitê Brasileiro de Tunes, que é da Associação Brasileira de Mecânica dos Solos também. E o Sérgio Ricardo, que é aqui do Fórum, é um ambientalista aí que tem bastante trabalho executado, está bastante envolvido aí. E lembrar que essa discussão, a gente pretendia trazer aqui pessoas do IAB, tipo o Sérgio Magalhães e o Luiz Janot, que eles estão também levando um trabalho bastante importante, e que ontem mesmo teve um encontro, parece no Quitandinha, e eles fecharam um documento que fala da questão da mobilidade, de ser criado projetos de Estado, não vinculados a governos. Então, isso é uma linha já da IAB, tá certo? E eu acho que é interessante a gente se inserir, e aí o que eu defendo, inclusive, no fórum, é justamente também essa questão de a gente não ficar fazendo projetos, deixando que governos assumam, e agora é o meu projeto que eu vou fazer, e vai atropelando tudo, tá certo? Então a gente quer ter realmente uma coisa planejada, organizada, implementada, com custo, com prazos, com todas as questões envolvidas, tá ok? Então eu daria a palavra primeiro a Inês Barreto, fazer alguns comentários, ok? Como é que vê isso? Tá. Oi, boa noite. Eu gostaria, assim, enfim, achei o fórum super interessante,
pessoas altamente qualificadas, como Fernando, Rui, Miguel, mas eu acho que existe um ponto aí que não foi falado, que naturalmente é o ponto, é a questão da... Nós vivemos num governo que não dá a menor bola para a opinião da população. A população não tem o menor peso. Nós, em relação ao projeto de segurança de Ipanema, como é do conhecimento de quase todo mundo, se manifestou de várias maneiras, com abaixo-assinados, entrevistas, artigos, tudo o que foi possível, de maneira ordeira, pacífica, defendendo não estação de metrô Nossa Senhora da Paz. Existe, assim, uma diferença no nosso ponto de vista. É óbvio que nós sabemos que a linha 4 seria, a linha 4 passando pelo Jardim Botânico, seria prioritária em relação à obra passando por Ipanema, mas a população de Ipanema nunca deixou de querer o metrô. Mas nós queríamos apenas que o nosso bairro, que é um bairro protegido culturalmente, tombado, a nossa praça é tombada, foram mais de 40 árvores centenárias cortadas desnecessariamente, porque inclusive conseguimos, através de pessoas como Newton, como, enfim, outros geólogos, tuneleiros, engenheiros, ex-presidentes do metrô, ao método de escavação subterrânea, que seria perfeitamente possível construir a estação desta forma, preservando, portanto, o meio ambiente, o microclima, as características de um bairro, e o governo não nos deu a menor bola. Aquele negócio que o Fernando falou, que vai ficar com a mão dura de tanto ligar, a máquina vai quebrar de tanto você mandar e-mail. Foi isso que aconteceu conosco. Quando, na época começaram as manifestações em julho, nós anunciamos uma manifestação em defesa da praça. Aí o governo rapidamente nos chamou, o Sérgio Cabral fez uma reunião, prometeu algumas iniciativas, como o estudo de viabilidade alternativo, o estudo alternativo dos acessos a serem feitos de forma subterrânea, fora do logradouro da praça, como o desejo de 93% dos comerciantes. Nós queremos que os acessos sejam nas calçadas comerciais da Rua Visconde de Pirajá, fora do logradouro da praça, para que a praça não perca, além de suas características ambientais, termos de árvore e tal, não perca sua função de praça e não se transforme num simples